trazer, né, novamente a temática do que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar, então, sobre esses primeiros passos para a internacionalização e as oportunidades que a gente enxerga no Canadá. Então, eu vou começar trazendo para vocês um pouquinho o que é a internacionalização, né? Aqui a gente coloca uma definição bem simplificada desse termo, né? Se a gente procurar por aí, a gente vê que existem diversas definições para o que é internacionalização, mas a gente quer trazer aqui a questão que é um processo de ampliação da atuação da empresa no mercado internacional, com o foco principalmente, né, em diversificar esse mercado de atuação. E aí a gente lista aqui também alguns meios que a empresa pode fazer a internacionalização, tá? Então, existe o processo de exportação, o processo de importação, a questão de você realmente fazer a fabricação de algum artigo ou serviço no exterior, através de parcerias que são realizadas, a abertura da empresa em si, né, que a gente fala que é o passo final de um processo de internacionalização, que muitas vezes pode começar com uma exportação e pode finalizar com a abertura da empresa no país de escolha, né? E aí a gente traz aqui um pouco também por que se internacionalizar, né? Qual que é a vantagem que as empresas têm nesse momento, né, de busca de uma ampliação de mercado? Bom, primeiro que existe essa questão de você alcançar novos mercados, né? Então você está diversificando um pouco o risco, né, que a empresa pode estar correndo, como a gente coloca aqui. Além disso, é sempre muito importante a questão de você adquirir novos conhecimentos. Então, uma vez que você vai para um novo mercado, você entende como as coisas funcionam por lá, e aí você consegue adaptar, fazer modificações no seu negócio, né, no seu serviço, e também trazer isso para o seu mercado local, né? Então, a ideia da internacionalização é realmente fazer essa troca e trazer um pouco mais de novas ideias. Como eu comentei também, tem a questão de diminuir, né, diversificar um pouco o risco da empresa. Então, a gente vê alguns momentos de crises econômicas globais ou até mesmo locais, e o fato da internacionalização é que você consegue minimizar toda a questão e o impacto que isso pode ter dentro da sua empresa. Um outro ponto bacana também é a questão de redução de carga tributária, né? Então, a gente sabe que no processo de internacionalização, e o Guilherme e o Arminio vão comentar um pouquinho sobre isso, existem custos envolvidos, né? Existem toda a questão dos gastos que eles estão envolvidos nesse processo, mas, ao mesmo tempo, também existem várias vantagens dentro desse processo, e uma delas é a redução da carga tributária. Eu acho que um ponto aqui, 2 pontos, né, que são esses 2 últimos, que são bem importantes e bem relevantes da gente trazer, é a questão dessa construção da marca local. O que é isso, né? É a gente ter a sua marca atuando no mercado local e no mercado global. Ou seja, né, a gente está falando aí dessa atuação nos 2 mercados, onde você, nos 2 mercados que eu estou trazendo aqui, é o mercado nacional e o internacional, né, onde você acaba por ser conhecido e amplia aí a sua rede de contatos, de prestadores de serviço, de clientes, né, e isso vai dando um peso muito grande para a empresa em todas as outras fases. E acho que um outro ponto também que é essencial, principalmente para esse mundo de startups que a gente está tratando aqui, é a questão da inovação, né? Então, ir para um outro mercado leva com que esse processo de inovação ele seja constante, né? Você vai ter novos tipos de competidores, você vai entender um novo tipo de mercado. Então, esse processo de inovação ele não pode parar. E a internacionalização ela faz com que isso aconteça e ocorra constantemente. E aqui trazendo um pouquinho desses primeiros passos essenciais para a internacionalização, né? Então, o primeiro ponto que tem que ser essencial é a questão da definição do país-alvo. Então, quando a empresa toma a decisão de fazer uma internacionalização, seja porque ela quer diversificar o mercado, porque ela quer ampliar a sua rede de clientes, de contatos, esse é o primeiro passo. E para isso, é muito importante realizar estudos para você entender qual que é o melhor mercado, onde que você vai ter um mercado consumidor importante, interessante, né? Então, não é o que a gente fala assim, out of the blue, né? Decidir. A gente tem que realmente entender e ter uma base para que isso aconteça. É super importante também entender qual que é o objetivo, né? Então, uma vez que foi pensado o porquê internacionalizar, o que você quer com essa internacionalização? Né? Essa internacionalização é possível a gente utilizar a estrutura atual da empresa
para poder fazer essa expansão? Será que vai ser necessário algum tipo de parceria ou buscar uma abertura da empresa local e trazer gente para dentro desse processo? Então, isso também é essencial. E, além disso, né, é sempre bom contar com uma rede de apoio, né, de parceiros especializados. Então, nós, como Câmara de Comércio, né, algumas questões setoriais também, conseguem trazer todo o apoio, todo o conhecimento que pode ajudar a dar base para essa decisão tão importante para a empresa de vocês, né? E aí agora eu vou passar a palavra para o Armínio, ele vai trazer um pouquinho mais dos desafios que a gente encontra, né, que as empresas podem encontrar dentro da internacionalização. Armínio, é com você. Legal, Bia, obrigado. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre desafios, sobre aqueles obstáculos que a gente encontra na internacionalização, a gente listou aqui alguns. Na verdade, assim, tem um grupo interessante de desafios. Imagino que o Celso também vai contar um pouquinho daqueles perrengues que ele passou quando fez a migração para o Canadá, quando fez a abertura da empresa. Mas aqui a gente listou alguns só para a gente entender e debater um pouquinho, tá? Então, por exemplo, nova cultura, novo mercado consumidor, adequação de marca, serviços e mercadoria. Vou até fazer uma separação aqui, que esses três primeiros aqui vai mudar a cada país que a gente for trabalhar, tá? Então, quando a gente fala de Canadá, por exemplo, eu estou falando de uma cultura bem diferente da cultura brasileira. Se a minha solução, se a minha startup, ela nasce para uma solução local aqui no Brasil, ou na minha região, ou no meu estado, ao pensar em migrar para o Canadá, eu tenho que me adequar a essas questões. Por isso vira um desafio. Só para citar aqui, por exemplo, a gente tem um desafio de 2 idiomas no Canadá. É um país bilíngue oficialmente, é um país que tem o francês e o inglês como idiomas oficiais. Então, eu já estou falando ali de um aculturamento, de uma mudança de idioma, de uma mudança de dinâmica de vida entre o Canadá francês e o Canadá inglês, que é importante a gente entender. Isso eu estou dizendo para tudo, para um produto, para um serviço, para um app, para um uso de uma solução no mobile, por exemplo. Eu tenho que entender e me adequar a esse tipo de costume, de cultura, de maneira do mercado acessar esse serviço ou esse produto, tá? Quando a gente fala de parte regulatória, por exemplo, de reorganização da empresa, estratégia, comprometimento, então, obviamente, eu vou ter um conjunto de regras a serem seguidas daquele país, eu vou ter desculpa, um conjunto de regras, um conjunto de legislações, um conjunto de normas que eu tenho que adaptar, de traduzir, de modelar e adequar para aquele mercado consumidor, tá? Eu tenho que ter uma organização da empresa para isso. Eu tenho que ter um grupo na empresa que fale outro idioma, que atenda, que consiga atender em fuso horários diferentes. A gente, além de ter 2 idiomas no Canadá, a gente tem uma diferença de fuso horário grande. Eu tenho uma época do ano que a região de Toronto e Montreal está com uma diferença de 2 horas, como agora. Tem uma época do ano que está com 1 hora de diferença. E eu tenho, por exemplo, Vancouver com -4 ou -5 horas também de fuso horário. Então, você imagina que tem uma adequação também ao horário de trabalho, né? Estratégia, comprometimento, a gente não pode deixar de falar disso. Acho que a Beatriz já mencionou ali no último slide dela, falando sobre um planejamento, sobre um plano de ação para isso. E é importantíssima a estratégia e um comprometimento. A internacionalização, ela não acontece do dia para a noite. É muito raro a gente ver um caso que em poucos meses, em poucos dias de trabalho, eles conseguiram se internacionalizar. Então, existe um comprometimento com relação a isso. Foi definido um planejamento, nada que possa ser alterado, obviamente, no andar da carruagem, mas que eu preciso acompanhar e adequar e ter um comprometimento para seguir isso, na verdade, né? A inserção no ecossistema local também é outro ponto interessante. A gente entende como um desafio, porque imaginem, vocês estão chegando num país diferente, com uma cultura diferente, um idioma diferente, e eu preciso de relacionamento, preciso de networking, preciso comercializar minha solução, preciso torná-la popular, preciso ter usuários, então eu preciso entender e me inserir naquele local, tá? E aí vocês vão ver lá para frente que o Guilherme vai mencionar um pouquinho sobre alguns desses desafios e algumas soluções que a gente consegue oferecer para isso, tá? É, vejam que a gente falou de desafio, mas nenhum desafio difícil de transpor, tá? São desafios que com planejamento, com estruturação a gente consegue. Não é nada impeditivo para um processo de internacionalização, especialmente para o Canadá. Aí aqui achei que foi bacana a gente listar alguns mitos, porque vocês estão vendo que a Beatriz trouxe essa parte bacana, trazendo uma parte não tão bacana, né? Aqueles mitos, os desafios, as dificuldades, mas vocês vão ver que no final o Guilherme amarra com tudo isso, mostrando que são dificuldades, mas que a gente consegue tranquilamente suprir esses problemas. Quais são alguns mitos que a gente escuta bastante aqui na Câmara, tá?
Ah, então quer dizer que ao me internacionalizar para o Canadá, eu preciso renunciar ao mercado brasileiro, ao mercado doméstico? Claro que não. Na verdade, eu até diria que se você renunciar ao mercado local, ao mercado doméstico seu, e migrar totalmente para aquele país, não é bem uma internacionalização, né? Eu estou mudando minha empresa daqui para lá e atuando lá. Então, obviamente, você não precisa renunciar ao mercado. Beatriz mencionou também um pouco dessa história do glocal, de local, global, de valorização de marca. Então, certamente, para muitos produtos, para muitos serviços, eu falar que meu serviço, falar que minha solução ela é global, ela é internacionalizada, ela está em outros países, ele ajuda no mercado doméstico também. Então, não é uma coisa de ou um ou outro, tá? É uma questão só de ampliação de mercado. Apenas grandes empresas podem se internacionalizar, podem se beneficiar disso, também é outro grande mito. Na verdade, assim, a internacionalização ela está pautada num projeto bem feito, num projeto estruturado, com comprometimento da equipe. Então, eu acho que está muito mais ligado a fiz um bom projeto ou não fiz um bom projeto do que sou grande ou sou pequeno, né? E aí vou falar até de uso de recursos, né? Não só recursos financeiros, mas, por exemplo, quando eu crio um projeto para internacionalização, estou falando de recurso, de aporte de recurso financeiro, de recursos humanos, de tecnologia, de tempo que eu vou me dedicar a isso e, obviamente, se eu vou dedicar pouco tempo, eu vou demorar mais para o meu projeto ou ele vai ser fracassado. Se eu dedicar pouco investimento, eu vou demorar um pouco mais para acontecer meus objetivos, né? Então, tudo isso demanda um pouco do planejamento e do timing que a gente quer dar para cada coisa. Mas certamente, falar que só grandes empresas podem acessar o mercado internacional é um mito que a gente consegue quebrar facilmente aqui. A gente vai citar alguns cases lá para frente, vocês vão ver grandes empresas e pequenas e médias empresas também se internacionalizando, tá? O outro mito que a gente escuta bastante, esses três aqui a gente colocou porque são os top três da história, é caro internacionalizar? Eu diria que não é caro. Requer investimento? Sim, requer investimento. De recursos financeiros, de hora, como eu já disse, sim, requer. Mas é caro? Claro que não. O importante eu quero ou não quero fazer? É condição ou não é condição? Qual é o retorno que isso vai me dar? Vamos dizer que a gente está falando de um investimento, certo? Então, se ele vai ter um retorno, se o retorno está previsto em X tempo e eu estou seguindo o cronograma e trabalhando isso, eu não estou falando de ser caro ou ser barato, estou falando de um investimento com retorno previsto em X tempo e um retorno de X%. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar e parar de falar que internacionalizar é caro. Internacionalizar requer um planejamento e requer uma estruturação financeira, inclusive. Mas se bem feito o planejamento, se tem um horizonte a seguir, se tem um objetivo estratégico, ela deixa de ser caro e passa a ser um investimento que faz muito sentido, tá? Perfeito. E onde que o Canadá entra em tudo isso, na verdade, né? A gente tem aqui o Canadá como um pano de fundo, como um mercado interessante para me internacionalizar, especialmente quando eu falar de soluções inovadoras ou de soluções que precisam procurar parceiros para se tornar inovadoras, soluções que precisam acessar outros meios de pesquisa, outras tecnologias para ela se tornar inovadora. Então, o Canadá é um mercado muito interessante para isso, tá? Eu diria que é o ponto certo. Sei que eu sou suspeito de falar que é o melhor lugar do mundo para isso, mas vai por mim, tá? Posso provar aqui com alguns números que faz sentido o mercado canadense, tá? O que tem de interessante? O que é que o Canadá hoje oferece para uma empresa que quer usar o Canadá como um hub ou como um mercado ou como uma área de P&D? É um país que te dá acesso a outros mercados. Hoje eu estou falando de, se não me engano, 13 acordos de livre comércio. Então, quando eu comparo com o Brasil, a gente tem um ou dois que funcionam muito bem. O resto ainda ou está em estudo ou tem uma série de restrições. Quando eu falo de acordo de livre comércio do Canadá, estou falando de acordo com Estados Unidos e México via toda a América do Norte, estou falando de acordo com parte da América do Sul e América Central, estou falando de acordo com a União Europeia. Bom, só aí eu já citei meio mundo, né, para a gente resumir rapidamente assim, de acessos e de mercados que eu vou ter acesso ao estar no Canadá. Então, pensem no Canadá como um hub também, tá? Estar no Canadá facilita eu internacionalizar. Tem N cases aqui de brasileiros que migraram para o Canadá e que abriram suas empresas lá, simplesmente para vender melhor e ter facilitações em relação a estar no Brasil com o mercado dos Estados Unidos, tá? Vender sua solução para lá. O Canadá é um país que fomenta muito P&D, né? Tem N programas de incentivo do governo para Que P&D. impactam negócios. Arminio, como é que eu acesso, Arminio, esses programas de P&D?
Tá? Tem N maneiras, tem N programas, e aqui não é o caso de a gente ficar listando, mas eu sei que lá para frente a gente vai ter uma série de outras pessoas que vão estar nos próximos encontros, que vão falar sobre alguns temas relevantes, a gente vai falar sobre acesso via Startup Visa, etc. Acho que vale a pena ouvir, porque são meios de acessar o mercado canadense, de estar lá, mas é um país que investe muito em P&D, então ir para o Canadá para fazer P&D, em parceria ou não, faz total sentido também. O Canadá tem clusters de inovação. Então, por exemplo, a gente tem mega clusters. São 5 super clusters, na verdade, é o nome correto. São 5 super clusters espalhados pelo país todinho e que fomentam mais uma temática ou outra. Desde clusters ligados à parte de oceano, tecnologia digital, proteína, enfim, e por aí vão os clusters que têm programas de incentivo também. Eu acho que tem uma imagem positiva da marca, né? Principalmente quando eu falo em alguns setores que eu estou no Canadá, o Canadá é tradicionalmente reconhecido por algumas temáticas. Por exemplo, toda a parte de game é bacana, toda a parte de conteúdo audiovisual é bacana, inteligência artificial é bacana, internet das coisas é bacana. Então, são termos que o mundo já reconhece o Canadá como referência. Então, quando eu digo, olha, eu também estou lá, poxa, eu estou internacionalizado num país de ponta, num país que é reconhecido por essa temática, então quer dizer que eu não sou mais qualquer um no mercado, tá? Uma força de trabalho extremamente qualificada, grandes universidades, grandes cursos, uma formação bacana de profissionais, é uma mão de obra bem qualificada e às vezes quando eu comparo com outros países tradicionalmente conhecidos como hub, como origem para destino para minha internacionalização, um salário até um pouco mais baixo do que outros países, tá? Cursos empresariais competitivos e abertura de empresa facilitada. Eu costumo brincar que assim, o Canadá existe burocracia, tá? Existe passo a passo, existem procedimentos, existem normas para poder acessar programas, para poder fazer o que eu quero fazer no Canadá. Porém, ela é muito clara. Então, quando eu entendi o passo a passo para fazer uma ação no Canadá, para pleitear um edital do governo, para entrar num programa de P&D, para entrar num hub de inovação, e eu sigo aquilo lá, eu chego ao final, eu consigo chegar ao final, eu não fico perdendo tempo, sendo empurrado de um lado para o outro e tudo mais. Então, é um país muito previsível, muito fácil de trabalhar e muito tranquilo por conta disso, né? Isso dá uma estabilidade para o país bacana e isso para quem vai investir, para quem vai empreender, para quem vai fazer novos negócios, é bacana ter um horizonte ali, uma origem, uma visão de futuro bacana, tá? Por fim, eu compartilho queria chamar o Guilherme também para falar um pouquinho mais com vocês sobre outros temas, tipo, né, o que que acontece agora, depois de tudo isso, depois de a gente entender desafios, entender o resto, como é que a gente pode partir para o Canadá agora com o nosso objetivo. Gui, fica à vontade. Vou dizer que vai ser muito fácil, fiquem tranquilos. Mas acho que depois dessa explicação deu para a gente ter um panorama de mitos e verdades, né? De vantagens e desafios também. A gente não está deixando aqui de mencionar e reforçar os desafios que existem para qualquer processo de internacionalização. De novo, Celso daqui a pouco vai falar um pouco da experiência própria da DataH, né? Mas a CCBC faz isso há 50 anos. Na verdade, ano que vem nós completamos 50 anos de instituição, e é possível dizer e afirmar que ao longo desses 50 anos nós nos consolidamos enquanto formador de opinião, think tank, um hub de negócio entre Brasil e Canadá, né? Existe uma série de atividades que aqui na CCBC nós desenvolvemos para manter vocês, empreendedores, ou engajados por pautas internacionais, ativos com a agenda do Canadá. Isso através de eventos, de missões, de uma série de programas, e um deles aqui que eu gostaria de reforçar é o nosso Brasil Hub, né? O Brasil Hub ele foi lançado recentemente pela CCBC com o intuito justamente de internacionalizar essas empresas, de facilitar esse processo de internacionalização. O que eu quero dizer com isso? Acho que existe um primeiro momento de você, enquanto empreendedor, fazer análise, ou até mesmo investidor, mas fazer análise de faz sentido acessar o mercado canadense, porque a gente falou até o momento. Mas uma vez que você entende que o Canadá tem potencial para o seu negócio, vem um segundo de momento, tá, ok, quero começar o meu processo de internacionalização de operação. E aí que a gente entra. Eu digo que a CCBC vai ser o seu time ao longo de todo o processo de internacionalização, de desenvolvimento de negócios, né? Categorize como um time de outsourcing de desenvolvimento de negócios, um time plug and play de desenvolvimento de negócios, mas essa é a intenção. Tem duas coisas que aqui na CCBC
e uma vez que vocês se ambientarem cada vez mais com as nossas ações, vão perceber, é que nós atuamos muito fortemente em duas frentes. A primeira delas é relacionamento, tanto no Brasil quanto no Canadá. É importante entender a variedade de players que existem no Canadá em múltiplos setores. Eu até vi aqui no chat perguntas de fintech entra, qual setor entra, não entra para Canadá. Na verdade, existem vários Canadás dentro de Canadá. Então, se eu avalio a costa oeste do Canadá com a costa leste, vai ter variáveis que impactam diretamente em um determinado setor. Então, colocar vocês em contato com as pessoas certas no Canadá e no Brasil facilita muito o seu processo de amadurecimento de ideia, né? De envelopamento desse seu produto para o Canadá, né? Se existe uma tropicalização, eventualmente, de canadenses vindo para o Brasil, aqui é o inverso. E é preciso que vocês estejam em contato com esse tipo de pessoas, com parceiros até mesmo como Lake House, Sebrae e vários outros que estão no ambiente da CCBC, né? E um segundo ponto é a inteligência de dados, a inteligência comercial, né? Não faz sentido existe essa análise qualitativa de intermediação com as pessoas certas, mas é preciso olhar para os dados, né? E uma coisa que a CCBC historicamente também faz, e faz muito bem, é conseguir te dar acesso a esses dados de uma maneira muito tailor-made, muito customizada para o teu negócio, né? Então, aqui você vai perceber que o time de desenvolvimento de negócios, hoje a CCBC tem ali próximo dos seus 70 colaboradores, 15 estão dedicados exclusivamente para cuidar dos vários negócios que nós temos aqui na nossa carteira, né? Mas o que você busca, né? Como exatamente você vai atingir o seu público, né? E é a partir daí que a gente traça esse plano de ação. Então, uma vez que você entra no Brasil Hub, existe um trabalho progressivo ao longo de pelo menos um ano em que a gente desenvolve essa pauta com você, né? Então, o Brasil Hub, ele une esse lado estratégico, e aqui eu estou falando o benefício de já se associar à CCBC e ter acesso a esse pool de empresas brasileiras e canadenses, mas somar inteligência comercial, essa identificação de parceiros e clientes, entender exatamente onde faz sentido você abrir o seu negócio, organizar esse relacionamento e matchmaking, fazer agenda com data, horário, pessoa certa, tem uma pessoa aqui do time da CCBC acompanhando essa reunião, e o endosso institucional da CCBC abre uma série de portas que, eventualmente, você poderia até conseguir, mas levaria muito mais tempo. Então, essa primeira parte dos benefícios do Brasil Hub são muito interessantes para ter um olhar estratégico para o seu negócio, uma vez que você entende que Canadá é o lugar certo para o teu negócio, né, para a sua startup. E aí vem um segundo momento, que são questões que a gente não deixa de avaliar e considerar nesse programa, que é a operação do seu negócio, de fato. Estou falando aqui de ter um endereço fiscal, eu estou falando de ter uma pessoa ali no Canadá que consegue te atender, te levar para os locais certos, eventualmente participar de algumas reuniões com você, te apresentar para as pessoas ali localmente, e você ter o espaço de trabalho adequado para a sua empresa lá. Então, hoje o programa permite você ter uma estrutura física, um posto de trabalho, salas de reuniões, para você conseguir operacionalizar toda essa estratégia. Essas duas frentes, operação e estratégia, acontecem concomitantemente, né? Então, a estratégia, inclusive, é desenvolvida até mesmo antes de você ir para o Canadá. Existe um processo, como a gente sempre reforça aqui, de amadurecimento da sua ideia, para a gente traduzir isso para o mercado canadense e entender as particularidades, né? E, por fim, acho que o próximo slide, Bia. Obrigado. Então, esse programa, no fim, ele tem várias relevâncias aqui, né? Eu acho que não vou passar por todos os pontos, mas a intenção final, a nossa mensagem, através do Hub, é com que você tenha um parceiro contínuo uma vez que você abre a sua empresa no Canadá, que você tenha a recorrência de leads para o seu negócio, você consiga identificar os parceiros certos para você se conectar dentro do seu microambiente, né? Fintech vai ser totalmente diferente de agro, como vai ser totalmente diferente a acessar a inteligência artificial, e por aí vai. A gente, de alguma forma, em função desses 50 anos, consegue ter relacionamento com todos esses mercados.
Então, a ideia é ter uma agenda contínua, a gente pegar mesmo a sua mão e te levar para os ambientes certos, com as pessoas certas. O programa, na verdade, ele proporciona isso, né? De novo, com parceiros como Lake House, como o Sebrae, isso fica muito mais fácil, né? Acho que, por fim, era isso da minha parte, Bia. Não sei se tem alguns cases de sucesso, né, desses programas. E aí, essa pergunta também é interessante, que surge com frequência. Ok, o Hub é para mim, né? Na verdade, o Brasil Hub contempla que tipo de perfil? Qual o perfil da empresa? Eu diria que pode ser ou grandes, médias empresas que buscam e veem o Canadá como um espaço para fora, para o mundo local que a Bia mencionou, que queira acessar, por exemplo, o P&D, né, que queira testar produtos ali com nova perspectiva, com novos hubs, com novas aceleradoras, que tem já um padrão de qualidade elevado no Canadá, né? Então, o URB é um desses exemplos, né? Uma empresa já renomada aqui no Brasil, antigo hotel urbano, que está indo para lá também com essa intenção. Mas também é para vocês, startups, né? Que querem acessar o mercado canadense, que tem uma mão de obra super qualificada, que tem hubs de inovação e aceleradoras fantásticas, tem investidores muito engajados, que eventualmente não vai... dificilmente teria acesso ao teu negócio se você continuasse no Brasil, né? A abertura de hipóteses que o Canadá proporciona é fantástico nesse sentido. E o Armínio vai comentar um pouquinho do próximo caso, que é um projeto Linda também, que é um programa, uma startup que recentemente foi para o Canadá e a CCBC ajudou também ao longo desse processo. É isso mesmo, Gui. Na verdade, assim, a ideia é mostrar dois projetos de tamanhos distintos. O projeto Linda é um projeto que nasceu é muito mais recente do que o URB, por exemplo. É um projeto que começou ali entre 4 pessoas, vocês estão vendo ali já nessa matéria que apareceu na Exame, e eles foram aprovados e aceitos dentro do MARS, que é um dos principais centros de referência em Health Tech do Canadá. Então, isso daqui é só para tentar ilustrar um pouco essa possibilidade de ter uma grande empresa participando, mas também uma pequena iniciativa, por enquanto, acessando essas possibilidades do mercado canadense, né? Também, eles não estão lá exatamente para poder vender a solução deles, eles estão lá para ganhar corpo, ganhar atração, vender melhor no Brasil, vender pelo resto do mundo também, mas estão dentro do MARS, estão dentro do Creative Destruction Lab, que é um outro centro de inovação também. Então, dá para acessar e faz sentido isso. Pra você ter uma ideia, eles estão fazendo já alguns pitches em outros países também, via Mars, para poder captar investimento também. Então, é só para ter esse contraponto aí de uma empresa grande, uma iniciativa pequena ainda, mas que tem um potencial absurdo e que consegue utilizar o Canadá para isso também. Muito legal. E a própria questão, né, do Mars, que você citou, né, Arminio, é um hub ali de inovação. Existem vários outros, a citar, por exemplo, o Waterloo. Nós estivemos ali no meio do ano com 70 executivos, né, CEOs e conselheiros brasileiros que estiveram lá nesse ambiente, que une academia, que une grandes startups, grandes corporações. Então, na verdade, é algo muito customizado, depende muito da sua necessidade, né? Exato. Só respondendo já uma pergunta, veio aqui do Marcelo Medeiros, né? Então, o primeiro passo seria se cadastrar no CCBC. Marcelo, acho que esse slide já é ótimo ali de obrigado. Tem um pouco as informações nossas de e-mail. Depois eu coloco aqui no chat também. Se você quiser, já me manda uma mensagem ali, a gente conversa, a gente marca uma reunião para entender melhor o seu negócio. Como eu disse, é muito customizado para entender exatamente o que você busca para o Canadá e como a gente pode começar a trabalhar juntos. Muito bem. Bom, depois desse banho de informações fantásticas e bastante relevantes, né? O Hub é uma iniciativa maravilhosa da CCBC e é muito legal ver isso acontecendo, porque agora eu vou contar um pouquinho da história da DataH, né? E quando a gente começou, não tinha o Hub, né? E a gente teve que fazer a coisa assim, meio na raça, na coragem, né? Então, deixa eu compartilhar rapidamente aqui. Imagino que todos já estejam vendo minha tela. Então, agora eu vou trocar o chapéu, né? Apesar de estar aqui o loginho da CCBC como coordenador da Comissão de Tecnologia, junto com o Miro.
Mas eu sou um dos fundadores da DataH, que é a empresa-mãe dessa iniciativa toda que nós vamos conversar aqui, e sou cofundador também e CEO do I2A2, então isso justifica essa camiseta que eu estou usando, com um pedacinho da bandeira do Canadá, né? Que é um instituto de educação. Mas a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Bom, a DataH, quando ela foi criada em 2016, ela foi criada para ser uma empresa onde nós iríamos, junto com o mercado, construir soluções de inteligência artificial. E aí, logo no começo, a gente se deparou com um problema, e é um problema que ainda existe no Brasil, mas já melhorou bastante. Não tinha mercado no Brasil para inteligência artificial. Em 2016, a maior parte dos empresários que a gente conversava não estava nem preocupado com isso, não tinham a menor intenção em utilizar algoritmos de inteligência artificial em seus negócios. E aí a gente descobriu que a gente tinha uma empresa muito legal, que trabalhava com uma tecnologia de ponta, mas a gente estava no lugar errado. Bom, o que eu vou fazer em função disso, né? Como é que a gente resolve esse problema? O primeiro problema que a gente teve era a mão de obra. Então, o problema de mão de obra a gente resolveu criando um instituto, o I2A2, para fazer essa formação gratuita de mão de obra especializada em inteligência artificial. Mas a gente precisava de mercado, e o mercado nacional não era suficiente para isso. O que nós tivemos que fazer, então? Bom, vamos para fora do país, né? E aí a gente começou a falar em internacionalização em 2017, 2018. Em 2018, a gente teve a oportunidade de participar do Web Summit em Portugal, e essa era a nossa primeira opção. Vamos para Portugal, afinal, todos falamos português, né? Vai ser maravilhoso. Ledo engano. A primeira coisa que a gente descobriu indo para Portugal é que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Então, a barreira da língua não era uma solução. Segundo, que a gente descobriu que é um país com 10 milhões de habitantes, se eu não tenho mercado no Brasil, que dirá em Portugal, né? Sem querer desmerecer os nossos irmãos portugueses, o mercado de Portugal também é muito pequenininho. A gente teria que atingir a Europa inteira, e aí isso implica em um investimento monstro que, na época, a gente não estava disposto e nem tinha corpo para poder fazer. Segunda opção, Estados Unidos. E aí é um mercado extremamente agressivo, né? Eu diria que, se o Brasil não é para amadores, os Estados Unidos não é também para quem ainda não está altamente profissionalizado. E, apesar da América do Norte ser bastante atrativa, a gente chegou à conclusão que os Estados Unidos não era a melhor opção para nós naquele momento, porque a gente precisava aprender a cultura da América do Norte. Qual que foi a próxima opção, já que trabalhávamos com inteligência artificial? O Canadá. E, por sorte, quase que assim, uma coisa na sequência da outra, nós participamos de uma missão patrocinada pelo governo canadense, onde a gente conheceu o ecossistema acadêmico do Canadá, voltado para a inteligência artificial. E, juntamente com isso, nós participamos de um programa da Dream2B, com vistas a levar empresas para a internacionalização. E aí, a partir daí, a gente tomou a decisão de ir para o Canadá. Bom, isso nos deu uma capacidade enorme de, estando no Brasil, estando no Canadá também, tendo acesso ao ecossistema de inteligência artificial canadense, as universidades e a tecnologia que estava sendo criada lá, juntamente com a mão de obra bastante criativa, comprometida e sedenta de tecnologia, que é a mão de obra brasileira, nós, a partir da DataH, nós fomos expandindo os negócios e criando várias outras empresas que também têm fundamento com base tecnológica em inteligência artificial. Então, hoje a DataH, ela não é mais uma empresa, nós somos um conjunto de empresas, hoje são 12 empresas, todas com base tecnológica em inteligência artificial. Dessas, pelo menos metade já está incorporada no Canadá também, né?
Então, a experiência da internacionalização da DataH foi tão boa que todas as outras empresas, quando atingem um certo grau de maturidade aqui no Brasil, a gente também incorpora a empresa lá no Canadá. E como é que a gente está hoje, né? Hoje a gente tem presença em Toronto e em Vancouver, temos presença em Portugal, em Braga e Leiria, estamos aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, Goiânia e São Paulo, e a última ação nossa do Instituto de Inteligência Artificial foi estabelecer uma base nos Estados Unidos, na Flórida. Tá? Então, aquela estratégia, né, de ter o aculturamento da América do Norte acontecendo a partir do Canadá, para depois isso nos permitir, né, pensar em atingir os Estados Unidos, ela deu certo. E aí tem um monte de percalços que a gente passa, né? Coisas assim, desde coisas banais, como, por exemplo, você assina um contrato com o canadense e aí você quer reconhecer firma, que é coisa de brasileiro, né? Cabeça de brasileiro, até a forma de você se expressar. Porque o mindset, quando você está falando em inglês, por exemplo, a forma de se expressar é diferente do brasileiro. E a gente tem que aprender isso. Então, a internacionalização, ela não é só fazer negócios no outro país. Não eu sou um brasileiro no Canadá. Eu tenho que me tornar também meio canadense, para poder entender o mercado onde eu estou atuando. Agora, obviamente, a partir do Canadá, a gente tem um acesso muito mais facilitado a vários mercados, como o mercado americano, o próprio mercado europeu. Existem algumas vantagens em relação aos acordos comerciais do Canadá com a União Europeia, que mesmo estando em Portugal, é mais vantajoso eu entrar no mercado europeu como uma empresa canadense, né? Até porque o próprio consulado canadense, né, com os seus trade commissioners, nos ajudam demais por sermos uma empresa canadense. Então, sob todos os aspectos, quando a gente olha, foi muito importante para o crescimento da empresa e para a compreensão de como é que é o mercado mundial. Porque, infelizmente, gente, eu costumo dizer que o Brasil é uma ilha. A gente é uma ilha cultural, né? O Brasil, ele se isola em si mesmo. E quando você toma esse passo de fazer a internacionalização da empresa e ir para um mercado bem diferente do nosso, aí você começa a ter a real perspectiva do que é o mercado mundial. Nós sim temos capacidade, nós sim temos inteligência, nós sim temos mão de obra de boa qualidade, mas a gente tem que aprender a como é que você faz para trabalhar fora do mercado brasileiro. Tá? Então, para não me estender demais, eu já gastei 8 minutos da nossa apresentação, fica aqui uma outra dica importante, e isso tem tudo a ver com o Brasil Hub. Quando a gente começou a nossa etapa de internacionalização, a gente não tinha essa opção. Então, qual foi a nossa estratégia? Vamos levar a nossa startup para dentro de uma incubadora canadense, de forma que a gente consiga, né, ter um mínimo de infraestrutura para que os negócios avancem. A gente, no primeiro momento, nós fomos aceitos tanto na DMZ quanto no Spark Center. A grande diferença é que a DMZ, ela é uma grande incubadora. Sendo uma grande incubadora em Toronto, quer dizer, a nossa empresa talvez ela não tivesse a projeção que a gente queria. Então, a gente optou por fazer esse trabalho da incubação junto ao Spark Center, o que foi uma decisão bastante acertada, porque a gente passou a estar dentro de uma incubadora menor, mais simples, com menos burocracia, e isso nos facilitou demais esse trânsito no Canadá. E hoje, pensando, né, se a gente tivesse a opção de um Brasil Hub, seria muito melhor, porque, com certeza, além disso, eu ia ainda ter brasileiros para poder conversar, né? Porque tem hora que você não consegue explicar para o canadense como é que você, brasileiro, está se sentindo, porque ele não vai entender. Tem coisa que só acontece aqui no Brasil, né? É o que a gente chama do efeito jabuticaba. Enfim, mas essa ideia de você
se você principalmente for uma startup, você se apoiar num hub, numa incubadora e numa aceleradora, isso é muito importante, tá? O outro aspecto que também é importante, que o Arminio citou, e para a gente isso foi uma verdade, esse processo não é rápido. Você demora para realmente entender como é o mercado, para criar o seu network, para criar as suas oportunidades de negócio. Fazer isso, mesmo com o apoio da incubadora, nos tomou mais de um ano. Para o nosso azar, a gente fez a incorporação no Canadá em meados de 2019. Início de 2020 começou a pandemia. Então, a gente teve que ter a firmeza para poder aguentar todo esse período onde toda a parte de relacionamento e network foi fortemente afetada, né? Estamos lá, conseguimos, hoje a gente já tem clientes canadenses, já tem uma operação rodando no Canadá, estamos aí com mais de uma startup do grupo recebendo investimentos, inclusive investimentos internacionais, então tudo isso está funcionando muito bem. Mas essas são alguns dos percalços que nós passamos, ok? Bom, se alguém quiser entrar em contato comigo para saber mais detalhes, etc., a gente pode fazer isso via CCBC, ou aqui também estão meus contatos diretos para quem quiser, né? Seja WhatsApp, telefone, e-mail, LinkedIn, etc. Era esse o meu recado inicial. Acho que agora vou trocar o chapéu de novo, né? Como a pessoa da Comissão de Tecnologia, dentro do nosso programa de trabalho, a ideia agora é que, de fato, a gente passe a fazer uma roda de conversa, né? Então, eu, junto com o Guilherme, Arminio, né? O Rodrigo, ou seja, todo o grupo que está aqui de apoio, vamos fazer o nosso bate-papo com vocês para a gente poder esclarecer dúvidas e poder aprofundar mais um pouco sobre a experiência da vivência da imigração para o Canadá. É isso aí, pessoal. Deixa eu parar aqui a minha... Ô Celso, já posso começar aqui com uma pergunta que tem aqui do Adalberto? Opa! E eu vou jogar a pergunta aqui no ar e a gente vai vendo quem responde, pode ser? Claro. Quando eu quero levar minha empresa para o Canadá, qual é o tipo de empresa ideal? Quem se habilita? Eu posso falar sobre a ótica da startup, né? Existem os programas específicos para você levar uma startup para o Canadá, que é o caso do Startup Visa, né? E me corrijam se eu estiver errado, até onde eu sei, o Startup Visa é um programa federal, né? Que você acaba tendo ali alguma interação com as províncias, mas assim, é um programa federal que ajuda a startups a se estabelecerem no Canadá, né? Então, essa é uma hipótese. Agora, eu já conversei com várias outras empresas que foram para o Canadá, que eram empresas normais, a pessoa simplesmente levou a empresa dele para lá e boa. Né? Eu acho, Adalberto, que não tem um modelo único ou um modelo ideal. Eu diria que o modelo ideal é aquele que faz sentido para o seu business plan, sabe? Acho que o importante é o seguinte: o que eu quero fazer no Canadá? Qual é o meu objetivo? É vender, é fazer P&D, é usar o Canadá como hub, e a partir daí a gente consegue montar o tipo ideal, sabe? Eu sei que vai parecer repetitivo, mas tem muita pergunta aqui que é isso, a gente vai conseguir responder que depende do business plan de cada um, sabe? Mas eu acho que nesse caso o Adalberto é mais ou menos nessa linha. Ok. Obrigado. Tem mais alguma, Arminio, para Tem, gente? quer que eu vá puxando? Posso puxar? Puxa Tá. aí, vamos lá. O João Pedro perguntou aqui: empreendedor de primeira viagem que quer fundar a startup no Canadá, possui alguma restrição? Olhando pelo site de imigração do GovCan, parece haver algumas imposições, mas não sei se é algo padrão para o país ou determinada província ou território. Possui alguma regra? A pergunta, pelo que entendi, é o seguinte: tem alguma. Quer fundar startup lá, primeira viagem, se tem algum tipo de restrição? Né? Acho que o Rodrigo, não sei se o Rodrigo tem. Acho que o Rodrigo pode ter bastante coisa a contribuir aqui, né, Rodrigo? Exatamente. Bom, pessoal, só respondendo assim, primeiro, startup, qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de fase que ela é bem-vinda ao Canadá. É óbvio que existem critérios de elegibilidade, não só para o business, né, para o negócio, para a empresa, como também para o aplicante principal. Mas sim, a gente tem várias startups, são clientes nossos, de várias nacionalidades, a gente não atende só o Brasil, todas as nacionalidades podem aplicar para o processo de Startup Visa.
E existem empresas que assim, grande parte, inclusive, que estão na fase de ideação ainda. Então, assim, é possível, sim, você ser um marinheiro de primeira viagem e aplicar para o processo de Startup Visa. Só tem que estar dentro dos critérios de elegibilidade, que a gente vai detalhar no último dia, no dia 30. Rodrigo, você falou um negócio que eu acho que também é importante destacar quando a gente fala do Canadá, né? A diversidade cultural do Canadá é muito interessante. E esse foi um dos fatores que levou a gente a ir para o Canadá. Quer dizer, o problema da xenofobia, né? No Canadá, a gente não sofreu nenhum tipo de discriminação por ser brasileiro. Mas em Portugal, a gente teve situações onde claramente a gente foi rechaçado por ser brasileiro, né? Então, vale isso também como algo para se pensar, tá? Como é um país que foi formado por imigrantes, ele aceita muito bem o imigrante, né? Ó, tem uma próxima aqui do Adalberto que eu achei muito bacana. Ele diz o seguinte, que fez algumas reuniões comerciais no Canadá, mas ele entendeu que os canadenses não se importam com o tipo de cliente que a gente tem no Brasil. A gente acha importante um vendedor canadense para facilitar. Pô, Adalberto, isso está muito ligado com aquilo que eu falei lá, de entender a cultura de negócio do país, sabe? Por mais que, às vezes eu falo para eles que eu atendo uma grande empresa de origem nacional, mas seja uma grande empresa no Brasil, isso não quer dizer nada no Canadá. Então, ou eu uso como exemplo de clientes globais que também atuam no Canadá, ou não vai fazer diferença nenhuma isso, tá? E eu acho que sim. Eu não sei se ter um vendedor canadense especificamente, mas ter um vendedor que more no Canadá, que conheça de Canadá. Ele não é canadense, não nasceu no Canadá, mas ele está lá há bastante tempo. Ele já trabalhou em outras empresas. Ele conhece como é a dinâmica canadense. Ele entende os limites, até onde ir, até onde não ir, as questões culturais, principalmente de uma negociação. Eu acho que é extremamente relevante. Acho que a sua taxa de conversão vai ser muito maior quando tiver essa entrar mesmo no ecossistema, sabe? Ter um networking local, ter relacionamento, né? Eu vejo, já aconteceu várias vezes aqui de empresas que procuram a câmera, dizendo assim, mas eu conheço fulano, mas eu conheço ciclano. Poxa, isso não é uma coisa tão relevante quanto é aqui, sabe? Vou entrar por cima na empresa, vou entrar por baixo, vou vir direto do C-Level para ele demandar para o cara de baixo para me atender. Cara, isso não funciona no Canadá, tá? Então a gente tem que entender essas dinâmicas, essas diferenças, mas certamente ter alguém que seja canadense ou que conheça muito, que está lá, vai fazer muita diferença, né? Você vê, o Celso está lá há algum tempo já, né, Celso? Tendo essa imersão e trabalhando nisso, né? Sim, a gente já está desde 2019, né? Então, agora já são 3 anos. E nós demoramos ali para criar o network quase 2 anos, mesmo tendo apoio, né, do pessoal canadense. E é interessante, né, essa questão que o Carmine colocou. Por exemplo, é só você fazer o paralelo, né? É, vamos supor que o meu cliente fosse a maior mineradora do Zimbábue. Faz o mínimo sentido para o brasileiro, certo? E é exatamente isso, né? Para um canadense, o que faz sentido é o Canadá, né? Talvez os Estados Unidos também, mas eles não conhecem o mercado brasileiro, né? No final das contas. Então você tem que criar referências locais. Agora, isso também é um outro aspecto cultural muito interessante do Canadá. O canadense, ele é mais, como é que eu vou dizer? Ele confia um pouco mais, né? Ou seja, se um canadense te indica para outro, isso tem um peso muito maior do que tem aqui no Brasil, né? Nessa coisa do cara empenhar a palavra dele. Exato. E isso E até adicionar. À vontade, Rodrigo, desculpe. Eu ia só adicionar a preocupação também que a gente tem que ter de adaptar um pouco o discurso, né, antes de acessar o Canadá. Então, olha só, reunião com um canadense, totalmente diferente de reunião com um brasileiro, online principalmente. Às vezes, se a primeira reunião já não vai muito bem, eu não sei quanto que o canadense é muito straightforward mesmo, né? Preto no branco, faz sentido, não faz. Então, assim, menos embromation que a gente está acostumado às vezes a fazer aqui e mais negócio, mais business, fala como você vai ajudar ele e boa, né? Celso deve ter percebido isso também, mas é uma atenção que a gente tem que ter aqui nesse processo todo de adaptação antes mesmo de acessar o mercado.
Gui, eu queria puxar a Bia para esse papo, porque mesmo não sendo só internacionalização, startup, etc., a função da Beatriz aqui dentro da Câmara é muito dessa parte de contactar a empresa canadense e agendar reunião para brasileiro. E aí, às vezes, até falar com o brasileiro, o Celso está rindo, né? É uma tarefa árdua, né, Celso? Às vezes até chegar para o brasileiro e falar assim, olha, amigo, ele disse que não tem interesse, e o brasileiro fica com aquela história, mas deixa eu falar com ele, eu convenço, eu faço ele mudar o interesse dele. Então, assim, e a gente aqui na Câmara tem muito esse fiel da balança, sabe? De ficar entendendo, não, calma, vamos com calma, vamos entender. E a Bia acho que faz isso no dia a dia, acho que é bacana também ela comentar um pouco sobre isso. Eu acho que é tudo que vocês estão colocando, né? Essa questão cultural, ela é muito forte. Então, para qualquer tipo de internacionalização, a gente precisa entender a cultura do outro. E a gente tem que aprender a se adaptar. Então, aquilo que eu coloquei, né, no início do que eu estava trazendo, adaptação. A gente não pode chegar querendo usar o nosso jeito brasileiro, porque às vezes as coisas não funcionam, né? Então, é o que o Armínio comentou, a gente tem em casa, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, busca muitas empresas canadenses para os nossos associados brasileiros, para poder marcar as reuniões e colocá-los em contato, e o canadense é direto. Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, né? E a gente não tem muito esse perfil de ser tão direto, né? Então, eu acho que isso, a gente tem que ir aprendendo a lidar. Mas conforme a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai sacando, né, como que funcionam as coisas. E às vezes receber um não quer dizer que o seu produto, a sua empresa, o seu serviço não são bons, não tem qualidade. É que naquele momento, com a pessoa, com a empresa que você está conversando, não faz sentido. Talvez daqui um ano, daqui talvez 3 meses, 6 meses, não sei. Pode ser que faça sentido. E essa conversa, ela retorne com outro posicionamento, né? Então, eu acho que isso é um fator que às vezes é um choque receber um não. Não, não quero. Mas entendam que o não, não quero, não quer dizer nada sobre você ou sobre a sua empresa. É simplesmente um momento e um modo de tratar do canadense, né? Eu acho que o Celso deve ter vivenciado isso no dia a dia dele. Espero que com mais sims do que não, mas no dia a dia é isso, né? É uma questão de você adaptar, de você entender como é que é o mercado, e aí você vai lidando. E aí também é um pouco do que a gente traz aqui de como que eu falo, né? O que que eu estou expondo? Como que eu estou fazendo a pergunta? Eu estou fazendo a pergunta certa para o canadense? Eu acho que isso é um ponto também que é essencial. O jeito que a gente aborda uma empresa aqui no Brasil é diferente do jeito que a gente aborda um canadense, né? Então, são fatores que você ter um parceiro junto, para alguém para te falar assim, ó, aqui funciona assim, não funciona daquele jeito, acho que são coisas que vão encurtando alguns desafios, alguns percalços que você pode ter no caminho, né? Que no final das contas, tudo que todo mundo quer é fazer negócios, é gerar, né, a conexão. Então, eu acho que isso são fatores bem importantes que a gente tem que ter aí em mente e trazer sempre esse cuidado, né, cultural, principalmente no momento da internacionalização. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo, se aceleradora e incubadora com foco em impacto social. Eu não me lembro de nenhuma agora que seja única e exclusivamente impacto social, que nem a gente tem o Impact Hub, por exemplo, no Brasil. Não vejo algo semelhante, tá? Eu pensei também, Amino, até porque a gente fez aquela agenda no meio do ano, que Sim. tinha um foco mais abrangente. Eu lembro que uma das demandas foi, tem hub de impacto social. Lembro que a gente investigou bem. Eu não me recordo de ter. A gente achou hub de criatividade e inovação, por exemplo, mas não achou de impacto social. Mas também a questão social e o próprio ESG já é tão intrínseco, até mesmo canadense, o modelo de negócio dos canadenses, que o impacto social, assim, é uma temática até interessante. Ficaria aqui um tempão conversando, mas o que a gente conceitua como impacto social versus como o canadense enxerga impacto social. Acho que é interessante também. Exato. Volta aquela questão do Celso falou assim, a gente incorporar o canadense que nós nunca tivemos dentro de nós, uma vez que a gente está indo para o Canadá, né? Pessoal, só por coincidência, quando você participa de um processo de imigração Startup Visa, é mandatório você passar por uma incubação aqui, por uma incubadora canadense listada pelo governo, tá? E existem, sim, incubadoras com foco no lado social e de meio ambiente. Então, a gente tem parcerias também com essas incubadoras, porque faz parte do nosso relacionamento como agência de imigração ter contato com essas incubadoras, porque é um caminho para você chegar e fazer o processo do Startup Visa.
Então, sendo necessário, a empresa está pronta e realmente tem esse foco no lado social ou meio ambiente, a gente vai ter o maior prazer em apresentar e conectar vocês a essas incubadoras, tá? Isso faz parte do nosso serviço e sempre contando com a ajuda da CCBC também, tá? O Rodrigo, aproveitando você, Legal. tem várias pessoas perguntando sobre Startup Visa, tá? Eu não sei o quanto a gente vai se adiantar do evento que vai falar sobre Startup Visa, ou quanto a gente segura e fala, gente, volta no Vamos próximo, volta convidar no todo próximo. mundo para o dia 30. É isso. Eu estou tentando segurar a informação aqui, É. Clara. Você está vendo que eu estou segurando. O Maurício perguntou aqui sobre Startup Visa. Maurício, vou guardar para o dia 30 a tua resposta. É porque é muito específico, inclusive, acho que a gente nem conseguiria responder aqui. Ele quer saber se o governo acompanha essa startup por 2 anos, quais são os critérios de avaliação nesse tempo, né? Acho que é uma coisa bem específica que talvez a gente aborde isso dentro do programa Startup Visa, né? Aliás, na verdade, que vale a pena fazer a propaganda que tem mais 3 atividades como essa nas próximas 3 semanas e muitas das perguntas vão ser respondidas. Então, eu acho que vamos lembrar do planejamento, do comprometimento. Acho que é legal a galera voltar, porque não dá para sair com o business plan de hoje. Mas talvez depois do 4º encontro você tenha muito mais subsídio para formar um business plan de migrar para o Canadá e de abrir uma startup lá, tá? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E assim, como um participante do Startup Visa, né, a DataH, ela foi para o Canadá dentro do programa Startup Visa, o depoimento que eu posso dar aqui, sem fazer nenhum spoiler, é que de fato funciona. A prova viva. Prova viva que as coisas acontecem. E a outra coisa que é muito importante, gente, é assim, vale a pena internacionalizar a empresa, porque, de fato, a gente passa a ter o mundo como mercado, né? E em momentos de crise, em momentos de flutuação de mercado, etc., a gente está agora entrando numa transição de governo, estamos numa tremenda incerteza, todo mundo, né? Ninguém sabe direito como é que vai ser a condução da economia do país. Se você está fora do Brasil, você fala, bom, beleza, né? Vou redirecionar meus esforços para esse outro mercado, a gente espera a poeira baixar aqui e voltamos a fazer negócio no Brasil, né? Essa tranquilidade, isso ajuda muito para a condução e o crescimento da empresa como um todo. Tá chovendo pergunta, Celso. Manda bala. Até 10h15 a gente vai conseguir ficar aqui respondendo tudo. Tem crise. Hoje vai até as 23h59, né? Não, o Bruno perguntou que ele entende que cada país busca um valor diferente, né? Uns focam em segurança, outros custo, pioneirismo, tecnologia. Qual que é o principal valor agregado que o Canadá busca? Bem legal essa pergunta. Qual o valor que busca, né? Uma das coisas que me vem em mente das experiências que eu tive nesses últimos tempos com o canadense é assim, você consegue entregar o que você tá me falando, sim ou não? Entrega. Se no final você não entregou, obrigado, tipo, não vamos ter mais negócio. Se entregou, vai continuar sem negociar muita coisa também. De novo, muito straightforward, mas assim, comprometimento com aquilo que foi combinado. Uma coisa que me marca muito, valor para o canadense, a primeira coisa que me vem em mente é isso daqui. Não sei se os colegas têm algo para complementar também. Eu acho que é isso mesmo, Gui, é uma questão de você entregar aquilo que você promete, né? E aí a promessa tem que ser fidedigna, né? Então eu acho que é muito isso que a gente já tem trazido, de o que você vai falar, como você vai falar, e no final das contas manter esse relacionamento. Acho que tem que ser honesto, né? Eu consigo entregar ou eu não consigo entregar, porque você dizer que você consegue e no final não conseguir também pode gerar algum tipo de problema com o canadense. E aí você acabou estragando o que poderia ser uma relação de longo prazo, né? Então, eu acho que essa é a questão de valor, né? Seja honesto. Consigo, não consigo? Posso, não posso? E aí, acho que o negócio ele desenrola de uma maneira muito mais fácil para os dois lados. Eu tenho um outro elemento que eu acho que é importante também, sabe, Bia? E isso é um choque cultural muito grande para a gente. O canadense, ele é muito afeito ao planejamento, né? Okay? E aqui no Brasil, a gente é o país do jeitinho e do imediatismo. Então, isso dá um problema, né? Porque não dá para você ficar fazendo a coisa amarrada com barbante. E principalmente tem a ver com, quando você vai para lá, você também tem que se preparar para isso. Porque
Tem coisa que você só vai poder fazer no verão. Se você não fizer no verão, você só vai poder fazer no ano seguinte. Entendeu? Se você não se planejou, sinto muito, né? O clima ele é inclemente nesse aspecto, né? Então é importante a gente ter essas questões em mente, porque não é só simplesmente levar a empresa para lá, né? É aprender todo o modus operandi do país em si. Elisa, Cora, como é que a gente está de tempo? Dá mais 2, 3 minutinhos? Acho que tem mais umas duas perguntinhas, né? Vamos tentar encerrar essas. Tá bom. É, Vamos lá. A Meire comentou que ela está fazendo um college no Canadá, tem uma startup no Brasil, numa fase inicial ainda, mas ela lançou esse mês e está validando o aplicativo lá no Canadá com o público brasileiro. Quer entender qual o melhor caminho no caso dela? Uau! Boa Acho que pergunta, essa né? é uma pergunta que não dá para responder em 1 minuto. Meire, eu já vou até te indicar, já entre em contato com o pessoal da CCBC para fazer uma análise do seu negócio, verificar todos os possíveis caminhos, né, gente? Boa, boa. O João Pedro pergunta sobre isso, a gente sabe dizer sobre Highline Beta. Não conheço. Ótimo. O Daniel fala que tem uma empresa de energia solar e está unindo energia renovável com blockchain. Criamos nosso primeiro token solar esse ano. Nosso objetivo é manter toda a operação no Brasil devido à vantagem do clima, porém gostaríamos de internacionalizar nossa empresa, pois estamos buscando meios de entrar no mercado canadense e americano. Se enquadraria nos requisitos? Só uma dúvida, Daniel, e aí responde aí para gente. A expectativa de internacionalizar a sua empresa, então, seria a venda dos tokens, mas não a operação de geração de energia solar, é isso? Só manda um sim ou não aí para gente. Perfeito, é isso aí. Perfeito, tá bom. Quando disse enquadraria nos requisitos, é de Startup Visa, imagina. Exato, exato. Dia 30, gente. Startup Visa dia 30. Ok. Eu não sei, Rodrigo, você quer comentar alguma Mas, coisa? não, só ia falar assim, grande chance, principalmente a área de tecnologia voltada para a questão solar, isso é muito importante aqui no Canadá, é muito bem visto pelas incubadoras. De novo, assim, existe um critério de elegibilidade, mas o fato de você já estar dentro de uma demanda que é requisitada pelo governo canadense já começa a aumentar suas chances. Então, eu te convido a participar do dia 30 para entender quais são os critérios. Obrigado, mas mesmo com o objetivo de não criar uma operação no Canadá, né? Quando se fala do Startup Visa, Daniel, você tem que estabelecer a sua empresa no Canadá. Tá? Não, tudo bem, mas eu digo a operação do sistema solar não precisa estar fisicamente instalada no Canadá. Não precisa. Tá. Não, porque na verdade você tem pelo que você falou, você tem duas operações, né? Você tem uma que é a geração de energia solar e a outra que é a parte de blockchain, que é a geração do token. Perfeito. E você venderia o token, né? Você iria fazer a parte de investimentos e da parte comercial. Mas aí você consegue abrir uma empresa focada nessa parte da operação, né, gente? Legal, obrigado. Acho que só adicionando, isso pode até surgir outras pessoas que eventualmente me perguntaram, assim, não quero internacionalizar agora, assim, não quero abrir um endereço fiscal lá no Canadá, né? Quero um passo prévio ainda. Acho que conversa também com a gente aqui no CBC, que a gente não está na fase, legal, que bom que você tem esse entendimento, vamos fazer um estudo de mercado, vamos mapear o seu mercado antes, o seu nicho, ver se faz sentido, depois a gente vai para um processo de Startup Visa. Acho que o Rodrigo também, no dia 30, deve mencionar um pouco da maturidade que a empresa e o negócio precisa ter para ser elegível a Startup Visa, né? É um programa muito sério do governo que exige mesmo esses requisitos, né, Rodrigo? Acho que, eventualmente, dar uns passos atrás e reconhecer que precisa fazer um estudo de mercado, um mapeamento, é aí que a gente se complementa também. Exatamente, Guilherme. E assim, para você ser elegível ao Startup Visa, você precisa ter um business plan, um plano de negócio realmente consolidado, e com isso é necessário, antes de você fazer o seu pitch, né, para uma incubadora, você ter todas essas informações muito bem desenhadas, muito bem planejadas. Então, essa CBC aí cai como uma luva para poder ajudar vocês como desenvolver o seu negócio no Canadá. Então, vai ser necessário ter esse business plan para que vocês possam ser aceitos por uma incubadora. Tá? E é importante fazer a validação, né, gente? Assim, só pegar dados, por exemplo, né?
entender a importância desse momento, não é só ir lá pegar dados no Google, peraí, meu mercado é de 1 milhão de pessoas lá no Canadá. Não, não é isso, né? Você precisa validar a demanda. De fato, as pessoas estão dispostas a comprar, quanto elas estão dispostas a pagar, porque o preço varia muito, e normalmente lá eles pagam mais do que aqui, né? Porque eles valorizam mais esse tipo de solução. Então, toda essa parte de adequação de precificação, da estratégia comercial, da estratégia de branding, né? Isso tudo precisa ser avaliado antes de colocar grana e com, né, mala e cuia. Bom, acho que as perguntas acabaram e o nosso tempo também. Vou agradecer a todos. Pode falar. Clara, deixa eu só fazer dois convites muito rápidos aqui por parte da CCBC. Claro. Muito rápidos mesmo. Se você já quer se conectar com a gente assim presencialmente, nada melhor do que um happy hour ainda mais de fim de ano. Então, no dia 16, semana que vem, nós teremos um happy hour aqui presencial, próximo da região da Vila Olímpia, Itaim. A Elisa deve estar subindo aí o link para você se inscrever. Venham lá, participem com a gente, troquem ideia, conheçam outros associados, a gente se vê presencialmente, acho que é bem bacana. E no dia 23 de novembro, nós teremos um fórum de diversidade, equidade e inclusão. Nós vamos trazer players do mercado brasileiro e canadense para falar um pouco dessa temática, amplamente falada aqui no Brasil, com outras perspectivas no Canadá, também já muito intrínseco até mesmo às organizações canadenses e ao próprio canadense. Então, vai ser um espaço para a gente discutir essa temática em específico. Também o link deve estar aí daqui a pouco subindo no chat. Agora eu vou dar uma puxada de orelha no Guilherme, viu, gente? Só é para ir no happy hour depois que a gente terminar o nosso encontro, porque o happy hour está marcado para 19, mas a gente tem encontro marcado aqui. Aí depois, terminou, já chega lá. É isso aí. Isso mesmo. Bom, aproveitem aí o link que está sendo enviado para vocês. E aí eu vou colocar aqui para vocês já entrarem, né, e se inscreverem quem ainda não se inscreveu para o nosso próximo encontro no dia 16, próxima quarta-feira. Então, lembrando, nós temos mais 3 encontros, todos eles vão ser na quarta-feira, às 19 horas. O próximo, então, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre estratégias de marketing internacional, como fazer esse branding, a comunicação, fazer essa análise de mercados e dicas sobre abordagem comercial, né? Quais são as principais estratégias para você conseguir adentrar e conquistar os primeiros clientes. A gente vai ter novamente com a gente o Armínio, vamos ter a Daniela Torres e a Raquel Bochá, além, né, dos convidados aí da CCBC e da Lake House. Então, convido vocês e vou deixar o link aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas que não foram respondidas hoje, manda para a gente pode ser dos e-mails, né, que foram encaminhados aqui, ou até mesmo no Global Connections, que é globalconnections@sebraesp.com.br, que a gente vai dar o apoio para vocês, intermediando também com os parceiros, tá bom? Então, agradeço a todos os convidados, aos palestrantes, a quem ficou até o final. E nos vemos na quarta-feira. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada.